Sejam bem-vindos e bem-vindas. Como vocês já devem ter percebido, a aula de hoje é sobre junho de 2013, um acontecimento interminável e ao mesmo tempo um acontecimento incontornável, para se compreender o momento atual, e os antecedentes, que nos trouxeram até aqui. Um dos problemas, quando se fala em junho de 2013, é uma certa tendência a tentar se comparar as manifestações com eventos que, ao menos aparentemente, são similares, ao que aconteceu em 2013. Por exemplo, a campanha da Direta Já, e mais especialmente ao impeachment de Collor. Claro que há possíveis aproximações, a rigor você pode comparar quase tudo, bastando que as duas coisas não sejam nem completamente iguais, nem completamente diferentes, você acaba comparando um monte de coisa. Por outro lado, mais do que as eventuais possíveis aproximações entre junho de 2013 e a direta já e o impeachment de Collor, me interessa pensar as diferenças. É difícil comparar 2013 com 84 e as campanhas pelas diretas, porque, por exemplo, naquele momento nós tínhamos, além de um inimigo muito claro, que era a própria ditadura, um movimento que se articulou em torno a lideranças e a grupos políticos e a partidos, muito organizados. Havia uma pauta muito clara, a retomada da democracia, e essa retomada viria, ou ao menos iniciaria, pelo direito, pela retomada do direito à eleição direta para presidente, e esse movimento foi capitaneado, ainda que tenha, obviamente, reunido multidões as mais diversas, ele foi capitaneado, e liderado por grupos e por partidos, de oposição à ditadura, muito bem organizados. Então havia uma liderança muito clara, lideranças muito claras, Ulisses Guimarães, FHC, Lula, Brizola, que deram a esse movimento uma faceta, uma característica muito clara e uma pauta muito definida. Com o impeachment de Collor, acontece algo parecido. Havia um objetivo um pouco mais pontual do que a campanha pelas diretas, mas havia igualmente, além de uma pauta muito definida, havia uma liderança muito clara. Também nesse caso, o impeachment acabou mobilizando interesses e grupos muito diversos, mas sabemos que foi principalmente o movimento estudantil e a UNE em especial quem liderou o impeachment de Collor. E é uma outra diferença ainda, bastante significativa. Os que foram às ruas em 84 e em 92, de algum modo foram afetados pela ditadura. Algo muito diferente acontece em 2013. A geração que foi às ruas em 2013 era principalmente uma geração que já nasceu num país de retomada democrática. É uma geração que não viveu a ditadura, que tem a memória dela, mas uma memória que foi transmitida. Ir às ruas em 2013, portanto, implicava também, naquele momento, para além dos 20%, também um combate no interior da democracia com vistas a alargá-la. Distintamente da geração anterior, o fato de que os jovens de 2013 já viviam um ambiente de democracia formal, algo consolidada, fez com que essa geração olhasse a democracia e fosse muito mais capaz do que a minha geração, por exemplo, a geração que me antecedeu, percebesse as contradições, os limites e, ao mesmo tempo, as possibilidades da democracia. Dito de outro modo, a geração de 2013 percebeu que a democracia formal precisava dar um passo adiante, precisava ser alargada em direção a uma cultura democrática que nós não havíamos conquistado, nós não havíamos construído até aquele momento, e lamento dizer, não construímos até agora. Um segundo lugar comum sobre 2013, que inclusive já apareceu à época das manifestações, é que o gigante acordou. A gente viu, ouviu, leu isso inúmeras vezes ao longo daquelas semanas. A questão é, será mesmo que o gigante acordou?
Em parte, essa ideia de que o gigante acordou, ela reitera, né, uma narrativa segundo a qual junho de 2013 é um evento único e solitário, né, em sua quase incompreensível singularidade. Por outro lado, é preciso, aqui também nesse caso, né, entender 2013 como um acontecimento que se articula e que mantém relações as mais diversas, contraditórias, conflituosas, mais ou menos tênues, né, com inúmeros acontecimentos que tanto fora quanto dentro do Brasil, de algum modo, ajudam a compreendê-lo, né, e com os quais ele dialoga. Né? Os motins em Los Angeles, em 92, o Occupy Wall Street e os indignados, né, nos Estados Unidos e na Espanha, em 2011, os levantes na Grécia e nos países árabes, em 2012, a revolta, né, nos subúrbios parisienses, em 2005, a revolta dos pinguins no Chile, em 2006, são eventos que estão implicados, né, no mesmo contexto, que é, muitíssimo grosso modo, né, um contexto de desgaste das democracias liberais, um desgaste já anunciado naquele momento, já anunciado naquele contexto, e que compartilham, né, com junho de 2013 essa mesma sensibilidade. Também no contexto nacional, né, esse gigante já estava acordado há algum tempo, ainda que de modo um pouco mais difuso. Né? Por exemplo, em 2012, né, nós tivemos 873 greves registradas pelo Diese, é o maior número em muitos e muitos anos. Né? Nos anos, né, que antecedem 2013, nós tivemos o surgimento, né, do MTST, o Movimento de Trabalhadores Sem Teto, o aparecimento, né, de manifestações como a Marcha das Vadias, as paradas LGBTs, os movimentos antirracistas, os movimentos que denunciavam, né, a violência policial, o próprio MPL, né, não vamos confundir com o MBL, né, o MPL, o Movimento Passe Livre, que liderou o início, né, das manifestações em junho, foi criado em 2005, né, e desde a sua criação, vinha ocupando seguidamente as ruas das principais cidades brasileiras, reivindicando melhorias no transporte, lutando contra aumentos nas tarifas de ônibus, metrôs e trens urbanos, etc. Então, de fato, quando se fala que o gigante acordou, há aí um certo exagero, mas que não corresponde efetivamente ao contexto, porque se a gente olhar o Brasil dos anos anteriores, do período anterior, em especial, né, logo após a primeira eleição de Dilma Rousseff, em 2010, né, há um conjunto de mobilizações, de manifestações que, de algum modo, e da mesma forma que os eventos fora do país, dialogam com 2013, lançam luz sobre 2013 e ajudam a compreendê-lo. Então não há uma chave única, né, para se compreender um acontecimento. Por outro lado, me parece que uma forma de adentrar a compreensão que escape, né, algumas idealizações sobre 2013 de um lado e a pura desqualificação de outro, né, é essa combinação entre uma certa espontaneidade, né, que a gente encontra naquelas mobilizações, os movimentos pregressos dentro e fora do Brasil, e ao mesmo tempo a corrosão, né, do sistema político. Tanto a democracia liberal, tomada aqui no sentido mais amplo, quanto internamente o desgaste e a desconfiança, né, sobre o pacto que havia sido forjado e que sustentou a chamada Nova República, pelo menos até 2013. Para efeito didático, eu vou dividir em dois grandes grupos, né, as narrativas em torno a junho de 2013. Há, de um lado, uma narrativa que tende a mobilizar, né, uma certa idealização do movimento, inscrevendo, né, numa espécie de vazio temporal, né, pura potência, né, descolando, né, esses acontecimentos e subtraindo deles, né, a sua própria historicidade. De outro, há uma narrativa, né, que tende a acusar, né, em 2013, uma manobra política, quase uma conspiração envolvendo da CIA, né, ao MPL, para derrubar o governo Dilma Rousseff,
Ambas as narrativas são problemáticas, né? Mas eu vou dialogar principalmente com a segunda, né? Porque delas é a mais problemática. Entre outras coisas, né? Porque ela constrói-se a partir de uma ideia absolutamente equivocada de que é possível estabelecer um contínuo, né? Uma linha de tempo, né? Para citarmos Walter Benjamin, né? Um tempo homogêneo e vazio, que liga diretamente 2013 a 2016, desconsiderando, né, os inúmeros eventos que fazem a mediação entre uma coisa e outra. A começar pela brutal repressão contra as manifestações de 2013, vindas de todos os governos, à direita e à esquerda. Esse discurso, né, da antessala do golpe desconsidera inúmeros fatores, alguns muito objetivos, né? O perfil socioeconômico, por exemplo, dos jovens que foram às ruas em 2013 era completamente diferente, né, do perfil dos que foram às ruas em 2015 e pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Além dos arranjos políticos, né, firmados tanto em 2014 e que resultaram, né, na reeleição apertadíssima de Dilma Rousseff contra Aécio, e que permitiu, naquele momento, em 2014, a direita se reorganizar como oposição, né, o tão propalado avanço do conservadorismo, né, que de fato recrudesceu depois de 2015 para cá, principalmente, ele tampouco começa em 2013. Né, em 2010, alguns de vocês vão lembrar, todo o debate eleitoral do segundo turno, disputado naquele momento entre Dilma Rousseff e José Serra, né, girou em torno ao tema do aborto, né, com ambos os candidatos, né, se comprometendo a, sob nenhum ponto de vista, sob nenhuma hipótese, né, fazer avançar qualquer discussão acerca de uma possível descriminalização do aborto. Me parece que muito mais, né, do que a preparação do golpe em 2013, né, como querem alguns setores progressistas, né, o que nós tivemos naquele momento foi uma potência emancipadora, né, a possibilidade de uma pauta de esquerda, ou de pautas de esquerda, né, que foram negligenciadas por governos e partidos progressistas, né, apropriadas, parte delas, né, por setores midiáticos e de direita, né, que tomaram o espaço vazio das ruas depois que 2013 recuou, e recua em parte fruto, né, um recuo em parte fruto da repressão policial, né, e ao mesmo tempo, né, uma tentativa que subsequente, né, 2013, reproduzida permanentemente, seguidamente, né, por formadores de opinião, jornalistas, militantes, lideranças, né, de uma esquerda mais partidária e mais alinhada, né, aos então governos progressistas, né, uma tentativa de neutralizar, né, desqualificando as possibilidades de renovação à esquerda que o movimento anunciava. Em um pequeno grande livro chamado Spartacus, o teórico italiano Fulvio Jesi propõe uma distinção entre as ideias de revolta e revolução. Distinção que não é excludente, né, mas que aponta para sutis diferenças entre uma coisa e outra. E para o Jesi, né, essa diferença não se encontra tanto em seus fins, né, mas especialmente na relação, na experiência, né, que a Revolução e a Revolta estabelecem com o tempo e com o tempo histórico mais precisamente. A Revolução, né, diz o Jesi, ela está, e eu cito, inteira e deliberadamente imersa no tempo histórico. Ao passo que a Revolta, ela, na imagem algo alegórica, né, do Jesi, suspende o tempo histórico. Né? E ao suspender o tempo histórico, instaura um tempo no qual tudo o que se cumpre, diz ele, vale por si mesmo. Um pouco nessa perspectiva, essa senda, né, aberta pelo Jesi, o Foucault chama a atenção para o fato de que as revoltas, né, elas operam com uma espécie de abertura para o inesperado, né? Um corte, diz o Foucault, né, que possibilita o surgimento do imprevisto, do incontrolável, e que carrega uma dimensão valorativa, né, que estabelece, né, uma relação orgânica com o presente. Enquanto a revolução, né, imersa no tempo histórico, né, sacrifica o presente em nome do futuro, a revolta, né, ela se articula, né, com o presente, afirmando que a vida, a nossa vida, ela pode valer para além da nossa sobrevivência, para além da mera
sobrevivência, né? E essa vida que precisa ser vivida para além da sobrevivência deve sê-lo aqui e agora. E é um pouco nesse sentido que 2013 foi uma revolta, né? E é um pouco nesse sentido que também, de novo, uma boa parte, né, da esquerda não compreendeu 2013, né, acusando também de não ter uma pauta, de não ter um projeto, de não ter um programa. O que está em jogo aí é não compreender essa dimensão insurrecional, né, que afirma o presente ao invés de sacrificar o presente em nome de um futuro. E é essa dimensão insurrecional, né, essa revolta, né, que atravessa 2013, que me parece, também nos ajuda a compreender a motivação que tem, né, setores progressistas, setores de uma esquerda partidária, institucional, de, de apagamento da memória de 2013. Né? E não só o apagamento do que houve, né, do acontecimento, mas, e talvez mais importante que isso, né, o apagamento do significado mesmo, né, dos sentidos do que houve, dos sentidos e dos significados do próprio acontecimento. Há uma intenção política muito clara, né, nesse movimento discursivo, né, nessa narrativa que desqualifica, nessa narrativa que acusa 2013 de preparar o golpe, né, quando não mesmo o acusa de fascista, que é impedir a repetição desse acontecimento, esvaziando-o de sentido. Entre outras coisas, né, esse esvaziamento de sentido produz, legitima, né, um discurso de conciliação que atravessa a história do país e não apenas a história recente, mas que também é a marca, né, dos governos progressistas e do seu legado. Por isso também é uma tarefa urgente, né? Uma tarefa de registrar, né, nas palavras da filósofa Camille Jordan, que foi uma ativista em 2013, por isso a tarefa que se coloca, e essa aula é parte, né, ou quer ser parte desse esforço, né, de registrar, né, a memória bruta dos combates, de assumir, né, a disputa narrativa e a disputa pela memória de 2013. E assumir, reafirmar, né, os muitos legados positivos, né, daquelas manifestações e que, de várias maneiras, né, imprimiram novas formas, novos significados ao ato, ao gesto político no país. As ocupações de 2015 e 2016, né, as ocupações secundaristas de 2015 e 2016, a emergência ou a ressignificação de movimentos sociais, né, os chamados novos movimentos sociais, os novos feminismos, os movimentos LGBTs, os novos movimentos negros que se rearticulam, principalmente depois de 2013, né, a greve de categorias subalternizadas, né, como os garis cariocas de 2018, né, os movimentos culturais de periferia, né, os slams de poesia, por exemplo, né, que imprimem uma dinâmica nova e reivindicam uma outra forma, inclusive, de pensar e fazer poesia, de pensar e fazer arte, além de mudanças institucionais. Né? Em 2018, em que pede a tragédia do bolsonarismo, da vitória do bolsonarismo, né? O que nós vimos em 2018 foi um número muito expressivo de candidaturas vindas, né, de camadas, de grupos periféricos e das chamadas minorias, né, candidatos LGBTs, feministas, negros e negras, os coletivos, né, as candidaturas e mandatos coletivos eleitos, né, em várias cidades e estados, são, cada qual a seu modo, né, parte do legado de junho de 2013. E eu encerro com a passagem da Camila Jordan, a filósofa que acabei de mencionar, em que ela responde por que a importância dessa tarefa, né, de reivindicar e narrar a memória bruta dos combates. É isso que você quer contar para os seus filhos? Que quando o povo tomou as ruas, o que se ganhou foi a ascensão do fascismo? Isso é ótimo para formar um povo passivo, amedrontado, que sempre precisará de ridículos tiranos, achando que a revolta não leva a lugar nenhum. Ora, se a luta educa, como se diz, temos que transmitir esses ensinamentos para as próximas gerações. E isso não vai acontecer se você pular alguns capítulos importantes. O que eu quero contar para os meus filhos é que quando a revolta tomou as ruas, os tiranos morreram de medo. Eu quero contar
que foi uma revolta antissistêmica, com vasta participação das camadas excluídas, com influência anarquista e participação direta. O que está em jogo aqui, portanto, como eu já disse em outras aulas, é não apenas que tipo de passado nós escolhemos, mas que tipo de narrativa, né, nós queremos para construir, para entender e para narrar os nossos passados. Nesse caso, é uma narrativa que faz aparecer a dimensão, as possibilidades libertárias de 2013, ou uma narrativa derrotista, né, que interessa principal e particularmente aos poderosos. Gente, é isso. Obrigado. Semana que vem tem mais. Fiquem em casa, se cuidem e vida longa e próspera.